Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Hugo Ramalho. Para quem não me conhece, eu sou pastor na Igreja Batista Missão Vida, Quinta da Serra, São Paulo. Sou cristão desde meus 16 anos de idade, estou com quase 60, já estou com 59 e lá vai fumaça. E eu, às vezes, gravo uns vídeos, tenho um canal na internet chamado Falando Claro, vai estar aqui no link aí atrás, tudo mais, no final do vídeo. Eu não sou muito bom para falar em vídeo, eu sou melhor escrevendo, eu acho, pelo menos. Mas eu me senti compelido a tratar hoje de um tema, isso às vezes acontece, e o tema que eu quero tratar com vocês é a questão de a igreja local e a estrutura administrativa denominacional. Deixa eu colocar. Eu tenho visto e tenho ouvido já há muito tempo vários irmãos de vários segmentos denominacionais, não só batistas, mas vários segmentos denominacionais, dizendo que as suas estruturas administrativas, suas denominações, ficam insistindo muito na questão da importância da colaboração financeira direcionada à estrutura para que ela possa, então, espalhar esse dinheiro, ajudar, direcionar, e por aí vai. Então, você vai criar juntas de missões e vai criar planos de ajuda mútua e por aí vai. Tudo isso parece muito bonito. Tudo parece muito correto. Parece muito válido. Mas o grande problema, e eu vou colocar bem claro, que não é um problema só da denominação A, B ou C, mas eu vejo praticamente em todas, se não em todas, é que essas estruturas administrativas perderam a confiança que tinham, ou que recebiam, melhor colocando, das igrejas locais. Por quê? Vários motivos. Nós temos desde escândalos morais, onde temos líderes se envolvendo em situações que não deveriam. Recentemente eu soube de um líder de uma denominação que tinha uma relação extramatrimonial com a própria nora e com a qual tinha filhos. Absurdo. Questões de homossexualismo, questões de adultério, questões até de pedofilia, eu falo isso também fora do país, não só no Brasil, mas estou falando de geral, eu tenho contatos fora do país. Desvios financeiros, desvios doutrinais, implementação de doutrinas que não são bíblicas, e soube recentemente que uma denominação X, o seu líder decretou que ele é o líder vitalício da denominação, o que é um absurdo. Por que isso acontece? A razão é simples. A partir do momento que o homem, o ser humano, tem acesso ao poder, quanto mais medíocre ele for, mais facilmente ele será corrompido. E, infelizmente, nessas questões das estruturas dominacionais, temos muitas pessoas boas lá. Eu conheço algumas pessoas, são fantásticas, são pessoas cristãs, são pessoas ótimas, pessoas que eu tenho como amigos, irmãos na fé, mas nós sabemos que os que mais se preocupam em posições, em galgar, conquistar posições de destaque, tendem a ser os mais incapazes, os mais medíocres. Já ouvi comentários de que pastores que não conseguem pastorear uma igreja acabam indo para a administração. A velha piadinha, quem não sabe tocar vira crítico de música. Não sei se é aplicável, não estou dizendo que seja, mas há um comentário geral. E eu percebo que muitas vezes algumas pessoas que chegam a postos de alta liderança não mostram uma capacidade digna de admiração positiva. Mostram, na verdade, um escândalo para os cristãos e não cristãos. Hoje mesmo eu li mais uma vez, mais uma notícia de um casal de pastores que estava envolvido num caso em suspeitas de estupro de menores. Uma denominação X feita no quintal, mas está acontecendo. E nós temos tido toda semana, eu canso de ler isso aí, me dói o coração, porque eu vejo as pessoas dizendo, se é pastor é má gente. Eles geram uma péssima fama para os pastores. E nós sabemos, tá, infelizmente, que há desvios financeiros. E se não há desvios financeiros, pelo menos há má informação sobre como é investir o dinheiro. Cada real que você manda para uma estrutura nacional, quanto realmente chega na ponta onde deveria chegar? Seja de missões, seja de ação social, seja de apoio à igreja local. Porque é o seguinte, vamos ser honestos, se você cria uma estrutura administrativa, você vai ter que pagar funcionários, um prédio, a manutenção desse prédio. Se são funcionários, são CLT, aí tem todos os encargos CLT, planos de saúde. Se você tem pessoas que são, o cara é, sei lá,
presidente mor da denominação, vamos meter com um cargo qualquer, ele viaja, quem paga a viagem dele? Ele precisa viajar para visitar uma outra convenção do estado, do bairro, da cidade? Quem paga essa passagem? Ele vai com o carro dele? É do bolso dele? Não, vão pagar, é claro, afinal ele está a serviço, mas precisava disso? Quem paga a diária dele? Almoço, hospedagem? Plano de saúde, se ele se machucar, se ele ficar doente em viagem, se ele ficar doente por causa da viagem, quem arca essas despesas? São as igrejas locais. É o dinheiro que é enviado para a denominação, e esse dinheiro acaba sendo usado, e aí nesse caso, até entre aspas, justificável, mas é usado, em um objetivo que não era o que foi para onde foi enviado, que era a ideia de ajudar missionários, igrejas pequenas, pastores necessitados e por aí vai. Ele acaba sendo absorvido, ele nesse caso não é desviado, isso não é uma questão de crime, mas ele é absorvido por outras despesas que não são necessárias. A manutenção predial é uma manutenção necessária. Gasta-se dinheiro. E esse dinheiro vai sair de onde? Dessas despesas. Então, a pergunta é simples. Por que então não voltar ao padrão bíblico? Onde cada igreja vai trabalhar de tal forma que ela gerencia isso, e não uma estrutura maior. Uma igreja local pode fazer isso. Eu falo porque a igreja onde eu sirvo como pastor faz isso. Nós enviamos diretamente, aqui tem uma variação de energia aqui, mas tudo bem. Nós temos a são costume, vamos colocar assim, de estar enviando diretamente para os missionários, diretamente para quem precisar ajuda. Somos uma igreja pequena, é verdade, nosso valor de envio não deveria, teoricamente, não deveria se comparar ao que é enviado pelas mega igrejas. Mas eu tenho certeza que chega na mão do missionário, ou chega na mão da igreja, ou chega na mão da agência missionária que está ajudando o cristão perseguido lá na Ásia. Eu não preciso pagar um salário que eu não sei quanto que é, para um executivo denominacional, para uma secretária, para um contínuo, um office boy, para um administrador, para um contador, não sei quanto que ele está cobrando. Eu não tenho essas informações constantemente. E quando a gente pode pedir, normalmente a resposta é: não, você tem que solicitar isso pelos canais oficiais. Só que eu já vi pessoas me falarem que pediram tais informações e que as informações nunca foram dadas. Isso, repito, em várias estruturas denominacionais, não somente na que eu estou afiliado. Não quero acusar ninguém de mau uso do dinheiro, desvio de dinheiro, mas nós sabemos que isso aconteceu. E não foram R$100, não foram R$1.000, não foram nem R$100.000, foi muito mais. Então minha preocupação é a seguinte: por que eles estão pedindo tanto essas denominações, estruturas? Precisamos colaborar, precisamos enviar, mande para cá. Por uma razão simples. Eles não têm noção de quanto precisam, estão consumindo dinheiro. Mas pastor, o senhor não pede dízimo na igreja? Não, não peço. O dízimo é voluntário da nossa igreja. Eu sou dizimista e ofertante. E eu não sei quem não é, eu não controlo. E nem estou interessado em controlar. Não é da minha conta. Mas eu sei que esta pequena igreja que eu estou pastoreando na periferia da Banda Serra, ela envia para missionários que trabalham no estado, um missionário, para uma missionária que vai trabalhar na África, para juntas de um trabalho missionário de socorro a pastores em áreas de risco, igrejas que estão sofrendo perseguição, e nós apoiamos com ação social em muitos segmentos. Acho que se uma igreja pequenina pode fazer isso, as outras também podem. O problema é que nós estamos preocupados com dinheiro, quando devemos estar preocupados com serviço no reino. Então, quando eu vejo mensagens lidas de várias denominações, de várias distintas denominações no Brasil e no mundo, dizendo vocês precisam enviar dinheiro, eu olho e penso, preciso? Por que eu preciso? Porque na Bíblia não há essa ideia. O envio era voluntário. Não havia uma pressão para que fosse enviado. Era solicitado. Se puder ajudar, ajuda. Se não puder, tudo bem, Deus te abençoe. Não havia um presidente das igrejas cristãs em Jerusalém, ou das igrejas na região da Ásia. Cada igreja era independente, que é o procedimento normal. Uma igreja local deve ser autônoma.
plenamente. Ela vai cooperar entre o que ela pode fazer. Já existem igrejas assim. Eu conheço as igrejas batistas fundamentalistas e as igrejas batistas bíblicas, elas são independentes e têm um trabalho muito bom. Deve haver outros grupos que também são assim, estou falando dos que eu conheço diretamente, mas tenho certeza que outros grupos não batistas também têm essa visão. Só que o forte, o grosso no mundo ainda é a estrutura denominacional. E aí tem um segundo problema, um novo problema, não um segundo, mas um outro problema nessa estrutura denominacional, que é a mania de começar a fazer coisas grandiosas. Precisamos ter uma grande sede. Precisamos fazer um grande congresso. Precisamos convidar grandes pregadores. E isso, claro, é um custo. Não se discute. Para alugar um ginásio poliesportivo para poder fazer um evento, sai caro. Para pagar as despesas de uma banda famosa, sai caro. E hoje eles cobram muito bem. Para trazer um pregador famoso, no mínimo é a passagem dele, né? E hospedagem. Então, eu fico pensando em tudo isso e falo, precisa disso? Precisamos de um evento que seja, assim, fantástico? Precisamos de um seminário enorme, com um grande terreno? Precisamos ter o reconhecimento do MEC? E isso aumentou muito o preço das mensalidades, porque os professores que estão lá agora são doutores e mestres, eles cobram mais caro para dar aula, a mesma aula que vai dar aquele pastor da periferia, que aprendeu servindo ao Senhor e não lendo livros de filosofia e teologia. Será que eu preciso de fato de tudo isso? Não, eu acho que não preciso. Eu entendo que não preciso. A igreja perdeu a sua capacidade de ser simples para querer ser admirada, ser vista como grandiosa e poderosa. E é por isso que hoje estão preocupados com marchas para Jesus, com bancadas evangélicas, com vamos ganhar a cidade para Cristo, e outros eventos que são, e não é só a direita, não, estou falando direita e esquerda. Estão preocupados com coisas que não deviam estar preocupados, e eu vou tratar disso um outro dia, eu estou para falar isso faz tempo também, sobre a questão da visão de ideologias políticas no meio evangélico. Mas esse papo de hoje não é sobre isso. É sobre que nós não precisamos de estruturas, nem de grandes coisas. Ah, mas é bom reunir. Tá, é bom reunir? Sim. Mas e se a igreja fosse perseguida, ia reunir como? Será que se viesse uma perseguição agora, de repente, pá, levantou-se um ditador no Brasil, qualquer que seja ele, e define uma perseguição, esses crentes de grandes eventos estariam dispostos a continuar servindo? E sobre esses grandes eventos, a gente sempre ouve, de várias vezes, como eu falei, eu sou há 43 anos cristão, que as pessoas vão nesses congressos nacionais ou estaduais, e muitos só dão a carinha para dizer, olha, eu vim, e depois vão passear, ainda mais se for cidade turística, vão passear, vão curtir, vão se divertir. É turismo evangélico, vamos dizer assim. Então não é porque estão lá porque querem ter comunhão com os irmãos. Alguns sim, querem, eu respeito e admiro isso. Mas alguns se aproveitam desse evento para fazer o quê? Um passeio, fazer compras, né? Tirar fotos, e eles tiram fotos, colocam lá. Eu não sou contra você usar o tempo livre, que você não tem uma reunião, não tem uma palestra, você vai passear, beleza, tá ótimo. Mas eu sei e vi isso, eu fui em algumas. Cadê o irmão? Ah, deve estar passeando. Cadê o fulano? Ah, deve estar, sei lá onde. E depois você vê fotos, tá lá, ele sorrindo. Ah, né, estou aqui passeando. Irmãos, não é assim. Eu entendo e defendo que nós não precisamos de uma estrutura denominacional para funcionar como igreja. Na verdade, são essas estruturas que precisam desesperadamente de igrejas locais submissas a elas para que elas possam existir. Mas por que elas precisam existir? Para que as pessoas que, de alguma maneira, se beneficiam da existência dessas estruturas possam continuar sendo beneficiadas. Seja um salário justo? Seja. Eu vou falar como batista, é de conhecimento comum. Nós tivemos estruturas aqui, como Editora, Juerp e outras coisas, que desapareceram pelo peso da própria, de ter virado um cabide de emprego. E não é só os batistas. Todos os grupos tiveram situações assim. Por quê?
Ah, não, eu vou colocar esse pastor aqui. Ah, esse pastor é meu amigo, eu vou colocar para contar, vai ser aqui. E não, não é. Não é uma empresa familiar. Na empresa familiar você pode colocar quem você quiser, o teu dinheiro. Agora, quando é o dinheiro dos outros, no caso das igrejas locais, você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. Então, queridos, eu peço que vocês pensem muito, tá, sobre esse assunto. Quiser comentar, comenta aqui no vídeo embaixo. Vai estar aqui no YouTube, vai estar no Facebook. Só não vai estar no Instagram, porque o Instagram não deixa colocar ainda vídeos grandes para eles. Mas o resto vai estar. Peço que você seja educado, respeitoso. Ah, você não gosta do que eu falei? É direito seu. Ah, eu vou bloquear você. É direito seu. Só que você me bloquear, sabe o que significa? Que eu tô certo. Você me xingar, sabe o que significa? Que eu toquei no nervo exposto. Então, em vez de me bloquear, me ofender ou falar mal de mim, argumenta. Mostra que eu estou errado. E se eu não estou errado, ajuda a mudar a realidade da sua estrutura dimensional. E talvez nós voltemos todos a sermos igrejas locais, que trabalham fraternalmente, ou seja, os batistas conservadores com os batistas conservadores, os assembleanos tradicionais com os assembleanos tradicionais, os metodistas com os metodistas. Nenhum problema. Não há necessidade de haver uma estrutura que imita a Igreja Católica Romana. Não precisamos disso. Pensa nisso, tá bom? Deus te abençoe, com sabedoria e com fidelidade. Tchau, tchau.